A Bíblia exerce seu misterioso poder na análise contínua do conflito entre Israel e Palestina. Esta região, conhecida como a Terra Santa, ocupa um lugar central nas escrituras sagradas. Israel, a única nação predominantemente judaica, se estende a leste do Mar Mediterrâneo, enquanto a Palestina, historicamente lar de uma população árabe, vê seus territórios em disputa com Israel. O conflito persiste, especialmente devido à presença israelense em locais como a Cisjordânia, Jordânia e Faixa de Gaza. Ao longo dos anos, a relação entre Israel e Palestina se deteriorou, culminando em episódios violentos. Para compreender as raízes desse embate, devemos retroceder milênios na trama histórica. Por volta do século I a.C., conforme a narrativa bíblica, 3 patriarcas judeus, Abraão, Isaque e Jacó, estabeleceram-se na região então conhecida como Canaã, abrangendo territórios que agora pertencem a Israel, Cisjordânia, Faixa de Gaza, Líbano, Síria e Jordânia. Todos foram guiados por um chamado divino que os conduziu a essas terras. Posteriormente, essa região recebeu diversos nomes, incluindo Terra de Israel, Terra Prometida, Palestina e Terra Santa. Por volta de 1000 anos antes de Cristo, a monarquia israelita foi estabelecida pelo rei Saul e posteriormente governada pelo rei Davi, que escolheu Jerusalém como a capital. Após a morte do rei Salomão, a unidade monárquica se dividiu em 2 reinos: o reino de Israel ao norte, com Samaria como a capital, e o reino de Judá ao sul, mantendo Jerusalém como o centro. A população predominantemente judaica da região testemunhou várias conquistas, resultando na diminuição do número de judeus na área. O Império Romano, ao conquistar a região, a rebatizou como Província da Judéia, enfraquecendo as conexões judaicas com a terra de Israel. Durante esse período, o cristianismo, inicialmente uma seita do judaísmo, ascendeu como a fé dominante nos últimos dias do Império Romano. No século VII, os árabes conquistaram a região, propagando o Islã. A construção da Cúpula da Rocha sobre as ruínas do Segundo Templo concedeu a Jerusalém o status de cidade sagrada para as 3 principais religiões monoteístas: judaísmo, cristianismo e Islã. O conflito entre Israel e Palestina é enraizado em variáveis históricas, políticas, culturais e religiosas. A Bíblia desempenha um papel vital na legitimação das reivindicações territoriais e dos direitos históricos dos envolvidos. No entanto, é crucial reconhecer que múltiplos grupos, tanto no cristianismo quanto no Islã, têm interpretações distintas das escrituras sagradas. A ligação entre os judeus e a Terra Santa, como descrita na Bíblia hebraica, Antigo Testamento, entrelaça crenças, história e identidade, moldando a experiência judaica ao longo dos séculos. Essa ligação transcende o aspecto geográfico, incorporando uma dimensão espiritual e prometendo bênçãos e prosperidade para a linhagem de Abraão. A Terra Santa, também conhecida como Terra de Canaã, engloba territórios que hoje são parte de Israel, Palestina, Jordânia e algumas áreas da Síria e Líbano. Não é apenas um pedaço de terra, é um local de significado espiritual que ultrapassa limites geográficos, permanecendo arraigado na identidade judaica. O pacto divino entre Deus e o povo judeu é o alicerce da fé judaica, delineado nas escrituras sagradas. Os mandamentos e leis divinos na Torá fornecem orientação moral e espiritual, sendo a aderência a esses princípios o caminho para preservar a aliança entre Deus e seu povo. A história judaica é marcada por diásporas e dispersões, quando os judeus foram forçados a deixar a Terra Santa, mas a esperança do retorno permaneceu inabalável. No século XIX e no início do século XX, o movimento sionista surgiu, almejando estabelecer um Estado judeu na Terra Santa, culminando na fundação de Israel em 1948, percebida como uma realização celestial. A interação entre os judeus e a Terra Santa cria um panorama complexo de fé, história e identidade. Além de sua ligação geográfica, envolve espiritualidade e cultura, moldando a história e a identidade judaicas ao longo dos milênios. A Terra Santa não é apenas um lugar,
mas também um pilar de herança espiritual e cultural para o povo judeu. Este local é verdadeiramente um ponto de encontro de fé e história, onde as principais religiões monoteístas do mundo convergem, gerando significados profundos e, por vezes, conflitos intrincados. Além da conexão espiritual judaica, existem ligações igualmente profundas com o Islã e o cristianismo. Para os muçulmanos, Jerusalém e a Mesquita de Al-Aqsa possuem um valor espiritual inestimável. Jerusalém, mencionada no Alcorão, é o terceiro local mais sagrado no Islã, depois de Meca e Medina. A Mesquita de Al-Aqsa é um local de peregrinação e adoração, desempenhando um papel crucial no conflito regional. A ligação dos muçulmanos com a região remonta à tradição do profeta Maomé e sua jornada noturna a Jerusalém. A Terra Santa também desempenha um papel essencial para os cristãos, sendo o cenário de muitos eventos descritos no Novo Testamento. A Cidade Velha de Jerusalém abriga locais sagrados, como a Basílica do Santo Sepulcro, onde se acredita que Jesus foi crucificado e sepultado. A Gruta da Natividade, em Belém, é tradicionalmente considerada o local de nascimento de Jesus. A conservação e o acesso a esses locais são de vital importância para a comunidade cristã global. A interação entre várias denominações cristãs na região é complexa devido às diversas tradições e práticas que coexistem. Essa fusão de fé e história na Terra Santa cria uma intrincada rede de relações entre as comunidades religiosas e políticas locais. Os conflitos e tensões, ao longo do tempo, frequentemente têm raízes profundas em demandas religiosas e territoriais. A administração e a preservação dos locais sagrados continuam sendo desafios cruciais na região. E a busca pela paz, muitas vezes, envolve negociações sensíveis entre as partes envolvidas. A Terra Santa permanece como um epicentro de fé e história que desafia a compreensão e os esforços para a resolução de conflitos globais. O conflito entre Israel e Palestina vai além de uma questão religiosa, incorporando elementos políticos e territoriais. A criação do Estado de Israel em 1948 e os conflitos subsequentes desencadearam movimentos populacionais e uma luta contínua por fronteiras, direitos e territórios. Enquanto alguns recorrem à Bíblia para justificar reivindicações territoriais, outros enfatizam a necessidade de soluções políticas baseadas em diálogo e acordos. A complexidade do conflito abrange não apenas fatores religiosos, mas também a aspiração por uma paz duradoura e uma coexistência harmoniosa na região. Portanto, é fundamental reconhecer que, embora a Bíblia desempenhe um papel importante nas reivindicações e identidades dos grupos envolvidos, não é o único fator impulsionando esse conflito intrincado e multifacetado. Abordar essa situação com empatia, diálogo e um compromisso com a paz é crucial para buscar uma solução duradoura. Se este vídeo lhe proporcionou conhecimento, curta, inscreva-se em nosso canal e compartilhe o vídeo com outras pessoas. Que Deus te abençoe.